Você não vira princesa quando pede atenção, carinho ou prioridade. Você vira princesa quando o homem percebe, sozinho, que te perder não é uma opção confortável. E isso não acontece com cobranças, conversas longas ou explicações emocionais. A verdade é simples e dura. Quando você precisa pedir para ser bem tratada, algo já saiu do lugar. Esse vídeo não é sobre romantizar sofrimento. É sobre encarar o ponto exato onde muitas mulheres se desvalorizam tentando manter alguém por perto. Existe uma diferença enorme entre ser tratada bem porque implorou e ser tratada bem porque ele sente que precisa agir diferente. Homens não se movem por discursos, eles se movem por percepção. Energia, postura, limites e presença comunicam muito mais do que palavras. Enquanto algumas mulheres tentam ensinar como querem ser amadas, outras apenas se posicionam. E esse posicionamento silencioso cria respeito, cuidado e investimento sem que nada precise ser pedido. Se você está cansada de ser a opção conveniente, de aceitar menos do que merece, ou de se adaptar demais para não perder alguém, escuta com atenção. Isso não é sobre manipular homens, nem jogar jogos emocionais. É sobre assumir um lugar interno tão firme que muda a dinâmica inteira da relação. Um lugar onde você não implora por valor, não negocia dignidade e não precisa pedir para ser tratada como prioridade. Nenhum homem começa tratando uma mulher como opção do nada. Esse comportamento é construído aos poucos, no silêncio do que você tolera para não criar atrito. Cada atraso ignorado, cada resposta fria aceita, cada esforço mínimo normalizado, ensina algo muito claro. Isso é suficiente. Não é falta de consciência dele, é leitura de permissões. O tratamento que você recebe nasce menos da intenção dele e mais do espaço que você permite ocupar. Muitas mulheres acreditam que, se explicarem melhor como se sentem, o homem vai mudar. Mas homens não ajustam comportamento por explicação emocional. Ajustam por consequência percebida. Se nada muda depois do desrespeito, o cérebro dele registra conforto. Princesas não tentam convencer ninguém do próprio valor. Elas entendem que respeito não se negocia, se observa. E quando não aparece, não insistem, se reposicionam. Quando algo não está alinhado, elas não brigam, não ameaçam e não dramatizam. Elas reduzem acesso, mudam postura e seguem a própria vida com calma. Esse movimento silencioso é desconcertante porque tira o homem da zona de controle emocional. Ele precisa decidir, subir o nível ou perder espaço. E nesse ponto, qualquer resposta já te coloca acima do jogo. Pouca gente fala disso, mas o ritmo da relação revela quem está no controle emocional. Quando você responde rápido demais, se adapta fácil demais e está sempre disponível, o homem sente que dita o tempo. Não conscientemente, mas no corpo. E quem dita o ritmo raramente sente necessidade de cuidar, investir ou proteger. Princesas não correm atrás do tempo de ninguém. Elas têm o próprio compasso. E quem quer ficar, precisa aprender a acompanhar. Existe um desconforto específico que muda o comportamento masculino. Perceber que você não está apressada para ser escolhida. Quando você não tenta acelerar vínculo, conversa ou definição, algo vira dentro dele. O homem começa a observar mais, pensar mais, calcular mais. Não porque você jogou um jogo, mas porque você não entrou na pressa emocional que favorece o comodismo dele. Quando você respeita o próprio tempo, você cria escassez psicológica sem esforço. Ele sente que não tem acesso imediato ao seu emocional, à sua atenção total, à sua validação constante. Isso ativa investimento, porque aquilo que não é imediato passa a ter valor. Princesas não usam o tempo para esperar homens, usam o tempo para filtrar quem merece ficar. Existe um erro silencioso que derruba o valor de muitas mulheres. A necessidade de se explicar o tempo todo. Explicar por que ficou chateada, por que se afastou, por que não gostou, por que merece algo melhor.
Toda explicação excessiva nasce do medo de ser mal interpretada. E sem perceber, isso coloca você numa posição defensiva, como se precisasse justificar o próprio limite para ter permissão de existir. Homens respeitam mais o que não precisa ser explicado. Quando você se afasta sem discurso longo, quando muda de postura sem aviso prévio emocional, algo se quebra na lógica dele. O cérebro masculino tenta entender o que perdeu o acesso. E essa tentativa gera reflexão, ajuste e muitas vezes medo real de te perder. Não saber exatamente o que aconteceu pesa mais do que qualquer conversa. Princesas não usam palavras para convencer. Usam coerência entre sentir e agir. Se algo não serve, elas se retiram com calma, sem texto gigante, sem fechamento emocional, sem debate. Essa ausência de explicação cria um vazio que o homem tenta preencher com esforço. Porque quem não se explica demais deixa claro, no silêncio, que sabe exatamente o próprio valor. Existe uma armadilha silenciosa. Acreditar que ser sempre compreensiva, disponível e previsível faz um homem te valorizar mais. Na prática, o excesso de conforto emocional comunica que não existe risco de perda. E quando não há risco, não há urgência. O cérebro masculino entra em modo descanso, não em modo proteção. Ele relaxa onde deveria cuidar, se esforçar e se ajustar. Quando você acolhe tudo, explica tudo e perdoa rápido demais, você vira um lugar confortável, mas não um lugar precioso. O cuidado nasce da percepção de que algo pode ser perdido, não da certeza de que estará sempre ali, independente do comportamento. Princesas não retiram carinho por vingança, retiram acesso quando percebem que o valor deixou de ser reconhecido. Ao diminuir conforto sem anunciar, você cria um alerta emocional. Ele sente a mudança antes de entender o motivo. E esse sentir é o que o faz se mover. Não é frieza, é limite interno. Quem se torna precioso não é quem oferece tudo o tempo todo, mas quem sabe exatamente quando parar de oferecer. Quando a sua vida é vazia, o homem vira o centro sem esforço, e tudo o que ocupa o centro vira peso. Mulheres que vivem em função da relação, mesmo sem perceber, começam a disputar atenção, tempo e validação. Não porque querem controlar, mas porque não têm onde apoiar o próprio eixo. Princesas não precisam ser prioridade, elas já têm prioridade em si mesmas. Uma rotina cheia, prazerosa e alinhada cria algo poderoso. Você não depende emocionalmente da presença dele para se sentir completa. Isso muda completamente a dinâmica. O homem sente que precisa se encaixar na sua vida, não o contrário. E quando ele percebe que você não está esperando, começa a se movimentar para não ficar de fora. Homens cuidam mais do que pode seguir sem eles. Não por medo infantil, mas por respeito adulto. Quando você vive bem, escolhe melhor e não se abandona para caber em alguém, o tratamento muda. Não porque você pediu, mas porque o lugar que você ocupa não permite menos. Você não faz um homem te tratar como princesa mudando ele. Você faz isso mudando o lugar de onde você se posiciona. Quando você para de pedir, explicar, insistir e se adaptar demais, algo se reorganiza naturalmente. O comportamento dele passa a ser uma resposta ao seu limite interno, não à sua carência. Princesas não exigem tratamento especial. Elas simplesmente não permanecem onde o tratamento é insuficiente. Esse tipo de postura não afasta o homem certo. Afasta apenas quem só consegue ficar quando tudo é fácil, previsível e confortável. Quem precisa que você se diminua para se sentir seguro. O homem que vale a pena não se sente ameaçado pelo seu valor, ele se ajusta a ele. E quando não se ajusta, a perda nunca é sua.